Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, final de semana, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho sobre a ajuda que muitas vezes a gente nega às pessoas. Seja ela uma ajuda financeira, seja ela uma ajuda com alimentos, seja ela uma ajuda espiritual, né? Às vezes as pessoas nos procuram precisando de quê? De um ombro amigo para desabafar e a gente, na nossa correria do dia a dia, a gente não quer saber, a gente não dá esse ombro amigo. Ah, não tenho tempo, ah, porque isso, porque aquilo, né? A gente nega também um conselho, a gente nega muitas vezes uma visita a uma pessoa que está acamada, muitas vezes são pessoas da nossa família. Não é? Uma visita a uma pessoa que está acamado, que está doente, com medo de morrer, é algo muito importante. É por isso que Jesus diz, não é? Se você visita o doente, se você visita o preso, se você veste, não é? O mendigo, por exemplo, se você dá de comer, é a ele que a gente está dando. É a ele que a gente está dando quando a gente dá atenção devida a essas pessoas. Né? Às vezes a gente, na correria da vida, a gente, quando chega alguém na nossa casa pedindo alguma coisa, a gente olha, a gente passa o nosso olhar, né, de achismo. Ah, eu acho que se eu der, o fulano vai vender o alimento para comprar drogas. Ou então, se eu der o dinheiro, ele vai comprar drogas. Quando é uma pessoa idosa, eu não dou porque essa pessoa com certeza é aposentada. Não é? Outra coisa, crianças. Às vezes chega criança na nossa porta, né, pedindo. Não dou porque isso é exploração de criança. Né? Os pais estão em casa e colocam as crianças nas portas para pedir. Só que não é sobre os pais que estão em casa, mas é sobre a fome que essa criança se encontra naquele momento. Né? Seja uma criança que precise ou não precise, não importa por trás o que acontece, é só Jesus que sabe. Pode até ser uma criança que os pais exploram tal, mas e aí, naquele momento que ele chega na tua porta e pede alguma coisa para comer, um pão, não é nada demais tu dar. Claro que tu não vai dar dinheiro, né? Mas tu vai dar o alimento. Tu vai dar um pão com ovo, tu vai dar um pão com um pedaço de queijo, se tu tiver, não é? A gente precisa se colocar no lugar do outro. Muitas vezes a gente vê uma mãe jovem pedir. Uma com um menino pequeno no braço, outra com o menino arrastando, né? A gente sabe muitas vezes que esses pais estão espalhados. O filho é de um pai, é de outro pai. Ela com essas crianças pequenas não consegue trabalhar e sai pedindo. E muitas vezes você olha, que vagabunda, né? Que vagabunda. Não dou não, porque ela vai comprar coisa para ela ou então ela vai usar com drogas, né? E as crianças vai ficar aí. Não importa, a gente não sabe. Do coração daquela pessoa que está pedindo ajuda a gente, só Jesus é que conhece, né? E ele nos chama a ajudar o próximo. Porque assim como a gente ajuda, é a mesma coisa que está ajudando ele. Porque a palavra de Deus diz: se você me vestir, você ganhará o reino do céu. Né? Se você me der de comer, se você for me visitar. Então, quando a gente faz esses atos para o irmão, para alguém que precisa, é ao próprio Jesus Cristo que a gente está fazendo. Por quê? Porque ele se faz presente em nós. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, todas as vezes que chegar alguém na nossa porta, a gente precisa dar essa ajuda. É impossível uma pessoa que seja, por mais pobre que ela seja, pobre na questão do dinheiro, do financeiro, que ela não tenha algo para dar a uma pessoa. Pode ser uma pessoa que esteja desempregada, mas sempre tem algo para comer em casa. Um pão com manteiga, você pode oferecer uma xícara de café. Ah, vou botar para dentro, só daqui a pouco você quer que eu coloque na minha mesa. Não, não precisa não. Mas pelo menos
Coloca uma cadeira para ele sentar na calçada, para ele comer ali, como gente, não é como cachorro não, como a gente fez. Muitos colocam ali, naquelas bacias de doce de goiabada, coloca ali restos de comida de dias na geladeira, né? Quando eu fazia faxina, quando eu era diarista, eu trabalhei na casa de uma mulher, de uma senhora, inclusive protestante, né? É da denominação aí, uma denominação famosa aí, que ela guardava restos de comida na geladeira e deixava passar uma semana. Para um senhor, quando passasse, ela juntava, fazia aquela lavagem de porco, porque era uma lavagem de porco, porque era uma mistura de tudo. E aí ela juntava aquilo dentro de uma lata de leite, uma lata de leite ninho. E eu olhava assim, quando eu fui pegando intimidade com ela, eu disse, não faz isso não, mulher, isso é uma humilhação. Como que tu pega uma lata de leite ninho e joga essas comidas todinha que tá na geladeira? Eu fazia faxina na casa dela uma vez por semana, 2 vezes por semana, era 2 vezes. Então, uma das vezes eu sempre dava um grau na geladeira, arrumava e aquelas comidas ficavam ali, né? E eu perguntava, tu não vai tirar essas comidas daqui não? Porque se tu não for tirar essas comidas, vai contaminar as outras comidas todinha. Não, porque isso aí é uma caridade que eu faço para uma pessoa que passa aqui, né? E o interessante é que ele pegava aquela comida. Eu não sei, ele saía dali e eu não sei se ele comia, não sei se ele jogava fora. Não tinha como você comer uma coisa daquela, por mais fome que você tivesse. Eu acho que ele se sentia um pouco digno de chegar em outra casa e pegar uma comida fresca, algo ali, né? E muitas vezes a comida estava ali, fresca, que ela tinha feito ali para ela e a família, né? E eu lembrava disso, quando eu falava aqui sobre isso, eu lembrava. Então, que tipo de ajuda é essa? Que tipo de Deus é esse que você serve, né? Para você querer dar aquilo que você mesmo não consegue comer. Uma lavagem de porco, porque a lavagem de porco, antigamente minha mãe juntava essas lavagens de porco para dar à vizinha que criava porcos. Então era restos de comida, né? E ali você vai juntando. É o resto do café da manhã, é o resto do almoço, é o resto da janta. Então é uma mistura de todo tipo de comida que vai ali dentro, né? E aquilo chega um momento que fede. Se a pessoa não for buscar, aquilo fede. Pronto, era desse jeito. E aí, como que eu posso me dizer convertido desse jeito? Como que eu posso dizer amar a Deus? Porque essas lavagens de porco que ela dava, eu acredito que ela estava dando para Jesus. Porque se ele diz, quando você me visita no presídio, quando você visita um preso, você está me visitando. Quando você veste o meu filho que está ali, é eu que estou ali. Quando você me alimenta, sou eu que estou ali. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que vai ser cobrada dela com certeza. E a gente precisa analisar isso. A gente tem que deixar de olhar as pessoas pela aparência. O fulano é novo. Um outro dia aconteceu pior ainda. Uma coisa que eu não consegui esquecer nunca na minha vida, que doeu meu coração dessa vez nessa mesma casa. Chegou uma moça jovem. E essa moça bateu palma e pediu uma ajuda. E ela falou que não tinha. Falou de lá que não tinha. Claro que tinha, né? Claro que tinha, que eu estava cansada de limpar a despensa. E a despensa dela era aquelas feiras assim que pareciam um supermercado. E ela falou que não tinha. E a moça perguntou se ela tinha uma bolsa de leite. Uma bolsa de leite. E ela falou que não tinha essa bolsa de leite. E ela tinha bolsas de leite. Tinha para mais de 10 ainda lá. E a moça disse que eu tenho uma criança em casa, né? E eu tô querendo leite para levar. E ela disse que não tinha. Aí aquilo ali me subiu a cabeça, não teve jeito. Quando ela entrou, eu falei para ela, eu disse, rapaz, como é que tu tem coragem de falar uma coisa dessa? Ela já era uma senhora. Como é que tu olha para tua despensa, tu vê que ali tem umas 10 bolsas de leite, mais ou menos. Como é que tu não tira uma bolsa de leite? Essa moça, ela tem criança em casa.
para ela vir pedir, ela não pediu dinheiro. Mas ela é muito jovem, ela pode muito bem gastar ou trocar com drogas. Tu não sabe, não é? E ontem eu me deparava com uma situação que eu lembrei de tudo isso, né? Minha neta ficou doente, com essa virose, né, que tem, e de repente, de meio-dia para tarde, ela começou vomitando muito, e tudo que a gente dava, ela vomitava. Ela tava com fome, mas não podia comer, porque quando ela comia, dava alguns minutinhos, ela vomitava. E terminou que a gente levou ela, né, para o pronto-socorro. E ali ela tomou o soro com remédio, ficou um pouco em observação e graças a Deus cessou. E quando essa criança, ela chegou em casa, ela não passou acho que nem 3 horas no hospital, graças a Deus. Mas quando ela chegou em casa, ela chegou com uma fome, porque ela passou o resto à tarde sem comer nada. Porque tudo que ela comia, ela botava para fora. Ela pedia as coisas, mas quando a gente dava, ela estava para fora. Até água. E quando ela entrou com uma fome que ela não sabia o que pedir. Ela não sabia o que pedir. Ela pedia pampão, que é o pão, ela pedia nonone, que é danone. Ela pedia ovinho, ela pedia gagal, ela não sabia o que queria de tanta fome que ela estava. E aquilo me fez lembrar dessa situação que eu nunca esqueci na minha vida. Eu disse, meu Deus, meu Deus, o que é que eu estou fazendo dentro de uma casa amaldiçoada dessa? Porque é uma maldição isso. Eles amaldiçoam, nós amaldiçoamos a nossa vida com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes. Como que eu vou fazer uma coisa, né? Eu vou dar uma coisa para você comer que eu não comeria jamais, né? Que só de olhar dá vontade de você vomitar. Então eu percebia e eu lembrava daquela moça. E eu fiquei imaginando como fica o coração de Deus quando a gente nega as coisas. Eu imaginei naquele momento ontem, quando a minha neta chegou pedindo as coisas, a gente botou tudo que ela queria. E ela devorou mesmo tudo. E eu fiquei pensando, meu Deus, aquela mãe, se ela não conseguiu, mas ela conseguiu, porque Deus ele é misericordioso com todo mundo. Se aquela mãe, ela não conseguiu o leite da criança, podia ser uma criança recém-nascida, um bebê, né? E se ela não conseguiu o alimento para alimentar essa criança, a fome que essa criança passa ou passou naquele momento, não é? Porque a gente vê que a fome é triste, não é? Então, assim, a gente nunca deve julgar quem chega na nossa porta pedindo. Isso não quer dizer somente as pessoas que pedem ajuda nas portas. Não é? Muitas vezes são pessoas jovens, mas pessoas que não têm emprego, são pessoas que não... As pessoas não confiam, não é? Muitos dizem assim, se eu chamar para capinar um quintal, não quer. Se eu chamar para lavar minha roupa que está ali, não quer. Mas a gente não chama. A gente não chama porque a gente não conhece. Como que você vai colocar uma pessoa que está pedindo na rua, você vai botar dentro da sua casa para lavar a sua roupa ou para capinar um quintal se você nunca viu? A gente não faz, eu não faço, você não faz, ninguém faz. A gente não faz. Então, o que a gente pode fazer é com os nossos recursos que Jesus nos dá, ajudar essas pessoas independente do que ela vai fazer. Se ela vai pegar o pão que eu vou dar a ela, ela vai jogar fora, o pecado não está mais em mim, está nela. Eu fiz a minha parte e eu vou dormir com a minha consciência tranquila. Hoje eu pude, Senhor, ajudar com a ajuda que o Senhor me dá. Independente de quanto foi. Muitas vezes eu não tenho pão, mas eu tenho uma bolacha seca, eu posso dividir ali. Né? Lá na frente ela vai pedir lá uma xícara de café, seja lá o que for. Se chega na hora do almoço, não tem um pobre que eu falo, que não tem algo para comer. Você pode pegar ali, você quer um almoço, minha filha, eu vou lhe dar. Né? Então a gente precisa observar isso na nossa vida. Amém? Então, vamos ajudar naquilo que a gente pode. Nunca olhe para o seu armário, para a sua vida e diga, eu não tenho. Muitas vezes você pode até não ter feito feira, você pode até, chega o final do mês, realmente fica faltando as coisas, você fica esperando aquela data para fazer a feira, mas você tem um trocado ali na sua bolsa. Você tem R$2, você pode comprar pão, ou dar os R$2 para a pessoa comprar de pão. Aqui,
Não tenho não, mas tome R$ 2 para comprar de pão. Se ela vai se drogar, é problema dela. O pecado está nela, mas a minha consciência, ela precisa estar tranquila de que eu ajudei quando vieram em busca de mim. Agora, isso é um conselho. Muitas vezes as pessoas ligam para você, diz que quer conversar com você, você vira as costas, você não quer saber. Muitas vezes aquela pessoa está com um problema enorme na cabeça, né? Quer desabafar com você porque vê em você, né, a confiança. E você vira as costas. Muitas vezes pessoas da sua família precisam de você porque está desempregado e você não está nem aí, né? E a gente precisa ajudar. A gente precisa ajudar com aquilo que a gente tem, né? Com aquilo que a gente tem. Amém? Um bom dia aí e vamos à nossa reflexão de hoje do Evangelho.